Senhores, vamos trabalhar para a vida melhorar? Olá, muito boa tarde, eu sou o professor Henrique Litaif do canal Lógica Online, sejam muito bem-vindos para a nossa aula ao vivo de seções cônicas. Vamos estudar o assunto de hoje, de elipse, hipérbole e parábola. Esses materiais fazem parte de seções cônicas voltadas para o Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Para os nossos alunos, no final dessa aula, na nossa plataforma, tem uma lista de exercícios com materiais, um gabarito comentado para o nosso estudo. Esse material não é muito complicado, mas, por favor, prestem atenção e anotem tudo detalhadamente. Vamos começar aqui. Para a gente entender o que significa seções cônicas, vamos relacionar primeiro os três casos, elipse, hipérbole e parábola. O primeiro caso que nós vamos ver é elipse. O que significa uma elipse? Uma elipse significa que eu tenho dois focos, como se fossem dois pedaços de prego, dois pregos, em uma mesa. E quando você passa um barbante por eles, você faz uma estrutura meio ovalada, desse jeito. Meu Deus do céu. Agora melhorou um pouquinho, né? Essa estrutura denomina-se elipse. É uma curva. Como se fosse uma circunferência achatada. E essa circunferência achatada é relacionada ao que nós chamamos de elipse. Uma elipse, se eu desenhá-la no plano cartesiano, e deixa eu demonstrar aqui, por favor. Eu tenho pontos bem aqui, eu posso colocar nelas. Posso ter aqui foco 1. Posso ter aqui um foco 2. E quando eu desenhar essa estrutura, ela vai ficar desse jeito, mais ou menos. O desenho não está muito bonito, mas a estrutura é bem fácil de identificar. Isso aqui se chama eixo maior, se chama 2A. O do eixo aqui, o outro vai ser semi-eixo menor, vale quanto 2B. Isso aqui é o centro da elipse. Isso aqui são os focos de uma elipse. Quando nós fazemos o cálculo de relação de elementos da elipse, a gente sempre faz em função dela desse semi-eixo. Mas eu gostaria de colocar um desenho mais detalhado para vocês entenderem. Observem aqui, por favor. Só um minuto, por favor. Desculpa, só uma pequena travada aqui, já melhorou. Olha só, dentro da elipse, deixa eu colocar aqui uma outra elipse um pouco mais bonitinha, para ver se a gente consegue entender o detalhe. Aqui tem os valores de y, aqui tem os valores de x dentro dela. Aqui eu vou colocar um foco de uma elipse aqui. Essa elipse, ela vai ter foco 1, aqui foco 2. Vou colocar esses eixos aqui. Aí, a partir dela, eu consigo desenhar a elipse. As características da elipse, senhora, primeiro, se significa que isso aqui é o semi-eixo maior. Esse semi-eixo maior, desculpa, eixo maior, a gente chama. O semi-eixo maior, normalmente eu falo desse jeito, porque quando nós vamos fazer o cálculo, é só metade desse valor. Esse eixo maior significa o eixo onde se encontra o foco. O foco,
obviamente, o exemplo que eu estou colocando aqui é bem básico. O foco ele está tocando no eixo X. Significa que o foco necessariamente são os pontos X e Y0. E aqui, menos X e Y0, e aqui X e o Y igual a 0. O eixo menor, relacionado nesse caso específico aqui, o eixo Y, chama-se 2B. Tem algumas propriedades bem interessantes aqui dentro da elipse. Quando você faz essa relação aqui, olha, a distância deste ponto até este ponto aqui, isso aqui é o semi-eixo menor. Ele vale quanto? B. A distância do centro até o foco chama-se distância focal, chama-se C. Matematicamente falando, meus queridos amigos, a distância deste ponto até este ponto aqui chama-se A, que é o semi-eixo menor. Semi-eixo menor. É interessante isso. Porque significa o quê? Que a distância deste ponto até este ponto que vale A. E nós podemos relacionar por Pitágoras. Consequentemente, podemos escrever assim. Semi-eixo, distância focal, hipotenusa. Então, A ao quadrado é igual a quanto? B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é uma propriedade básica que a gente vai trabalhar dentro desse eixo. Uma elipse, conforme vocês podem ver, eu gostaria que vocês pegassem aqui, uma elipse, essa estrutura aqui ovalada, né, que nem um ovo de Páscoa. Essa elipse era derivada de um círculo. Os círculos, por assim dizer, eles têm excentricidade, quase que excentricidade, nós dizemos que eles têm excentricidade extremamente baixa. A questão aqui, quanto mais achatada ela quanto mais achatada ela é, maior a excentricidade dela. Mais próximo de 1 vai ser essa excentricidade. Essa relação, que nós chamamos de excentricidade, deixa eu escrever aqui. Que, em resumo, quer dizer o achatamento de uma elipse, é a razão entre C sobre A. E essa excentricidade é um número compreendido sempre entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, mais ela será parecida com uma circunferência. Quanto mais próximo de 1, mais ela será achatada. O que eu vou passar para vocês agora são os principais casos de elipse. Primeiro elipse sobre o eixo das abscissas, depois elipse sobre o eixo das ordenadas. Observem, por favor. Só um minuto, deixa eu ver se consigo destravar aqui. Só um minuto aqui. Como diz a mãe da Marcela quando conheceu o ficante dela, que estranho. Bom, deixa para lá. Então vamos lá, primeiro caso. Foco sobre os eixos das abscissas. Quando você faz o cálculo, quando você faz a análise de gráfico de plano cartesiano, você lembra, né? Eu tenho ordenadas e aqui eu tenho abscissas, ordenadas, abscissas. Então, quando nós falamos que eu tenho foco nos eixos das abscissas, ficaria desse jeito. Eu tenho aqui o plano, aqui tem os valores de y, e aqui tem os valores de x correspondente, bem simples mesmo. E aqui tem o foco. O foco está aqui. Eu tenho foco 1 e aqui eu tenho foco 2. Quem é o foco 1? O foco 1 é o menos C e o 0
Eu vou chamar de C agora, que é a distância focal. Não esqueça que o C que eu estou falando, senhores, é a distância do foco até o centro da elipse. No caso específico aqui, o centro é 0, 0, tá bom? Então, esse aqui é C. E daqui para cá também é C, tá bom? E quanto que vale esse foco? Esse foco aqui é o ponto C e 0. Aqui eu tenho os eixos da elipse aqui. Semi-eixo menor. Aqui é B. E aqui é quanto? Menos B. E bem aqui, eu vou colocar o A. Aqui é menos A. E aqui é o mais A. Ou seja, o eixo maior. Metade dele vai ser o semi-eixo. Fazendo isso daqui, vai ficar desse jeito aqui, essa estrutura. Vamos recapitular? As propriedades que eu ensinei que valem para cá é o semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor mais a distância focal. Tudo isso é elevado ao quadrado. Não esqueça que esse C é a distância da origem da elipse, o centro da origem da elipse, até o foco. O B é metade do eixo menor. E o A é metade do eixo maior. E a gente pode relacionar ele por Pitágoras. Tá, e daí? E daí que a gente pode escrever uma equação para ela. Essa equação, que se chama equação reduzida de uma elipse, é escrita dessa forma. X menos x do centro da elipse elevado ao quadrado, dividido pelo semi-eixo maior, mais y, menos y do centro da elipse, dividido pelo semi-eixo menor. Tudo isso tem que ser igual a 1. Então, quando você faz esse tipo de equação, em que você consegue relacionar que o foco ele está no eixo X, ou seja, o eixo maior, porque o eixo do foco é sempre o eixo maior, ele está no eixo X, então é X menos X do centro elevado ao quadrado, dividido pelo semi-eixo maior elevado ao quadrado, mais Y menos Y do centro quadrado, dividido pelo eixo menor ao quadrado. Isso aqui é igual a uma unidade. Se eu fizer no sentido contrário, ou seja, se eu colocar assim, ele tirar um print disso aqui, beleza. Se eu fizer o contrário, observe como é que fica isso. Marcela, dá para enxergar tudinho, não tá fora do eixo não, né? Como diz o caboclo, né? Não, tá tudo normal. Aqui, foco nas ordenadas. Quando você tem aqui nas ordenadas, o que significa isso? Vamos lá. Relacionando os valores de y para cá. Eu tenho os valores de x. Aqui eu vou colocar o foco. Aqui o foco 1. Aqui o foco 2. Quem é o foco 1? Aí, beleza. Foco 1, foco 2. Quem é o foco 1? Aqui é 0 e C. É bonitinho, né? 0 e C. E aqui é quanto? Aqui é 0 e menos C. Ou seja, dizendo que eles são opostos, né? Beleza. O que eu tenho aqui? Aqui eu posso colocar o semi-eixo maior. O eixo maior, perdão. Aqui é menos A. Aqui é A. E aqui eu vou colocar, só para ficar bonitinho, o eixo menor. Aqui é B. E aqui é menos B. Se eu montar essa elipse, vai ficar desse jeito. Aqui. Vocês vão acreditar no fundo do coração que isso é uma elipse. Tá bom? Então, beleza. O que significa isso? Ainda continuam valendo as mesmas propriedades que eu falei anteriormente. Aqui é o C, aqui é o B, e a distância daqui para cá chama-se semi-eixo maior. Tanto que vai ficar a propriedade, vai ficar a hipotenusa ao quadrado, eixo maior ao quadrado, igual a eixo menor, semi-eixo menor ao quadrado, mais distância focal. O problema é que, nesse caso, quando eu escrever a equação dela, eu tenho que lembrar que o foco ele está no... O foco da elipse, o eixo maior da elipse, ela está no eixo Y. Portanto, como é que vai ficar a relação? Invertido, vai ficar como? Vai ficar x menos x do centro elevado ao quadrado, dividido por a ao quadrado, mais y menos y do centro elevado ao quadrado, dividido por b ao quadrado, tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a 1. Só que isso foi a primeira equação que eu passei. Agora, como os eixos, não esqueça que A significa
eixo maior, e B significa semi-eixo menor, A significa semi-eixo maior, e B significa semi-eixo menor, nesse caso específico, o que ocorre? Vai ficar semi-eixo menor ao quadrado sobre o x e semi-eixo maior ao quadrado sobre o y, já que nesse caso o eixo maior está no eixo das ordenadas. Ficou claro que eu escrevi? Perfeito. Vamos fazer alguns exercícios para fixar essa ideia? Meninos, deixa eu só fazer uma pequena modificação aqui. Está travando uma pequena coisa, tá bom? Já volto. Tendo problema técnico. Muito bem. Vamos fazer um exercício para fixar, para entendermos melhor como é que funciona isso, tá bom? Dá uma olhada agora. Dá para enxergar, Marcelo? Acho que tu precisa dar um pouco de zoom só nas letras. Pronto, agora dá. Uhum. Ótimo, agora eu já sei o tamanho padrão para fixar melhor. Eu estou aparecendo? Estou, né? Estou aparecendo, sim. Tá aparecendo. Muito bem, vamos lá. O que ele fala aqui nessa questão? Determinar a equação reduzida da elipse com centro na origem e focos sobre os eixos das abscissas. Sendo o foco menos 13,0, poxa, ele não precisava nem ter falado, já que ele falou direto aqui. Foco menos 13,0 e o foco 13,0, com eixo maior, medindo 8 unidades. Tem um pequeno detalhe que eu particularmente esqueci de explicar para vocês. É porque nesse momento eu estou considerando a origem da elipse como se fosse o ponto 00. Mas eu vou explicar por que é o ponto 00. Nesse caso específico aqui, deixe-me montar, por favor, um plano cartesiano bem simples aqui. Eu tenho os valores de y, aqui eu tenho os valores de x relativos. Os valores que eu tenho são foco menos 13,0, aqui. Então, aqui, menos 13,0, esse ponto aqui, esse aqui vai ser o foco 1. O outro, qual vai ser? O outro vai ser 13,0, então vai ser esse ponto aqui, vai ser o foco 2. Quem é a origem? A origem é a média aritmética, é o ponto médio dos focos, tá bom? A origem é o ponto médio dos focos, a origem é o ponto médio dos focos. Na verdade, a origem é o ponto médio do eixo maior, a origem é o ponto médio do eixo menor, entendeu? Não importa muito para onde você vai. A questão principal é que média aritmética desses pontos vai ficar menos 3, média aritmética do ponto, né? Menos 3 mais 3 vai dar 0, e 0 mais 0 dividido por 2 é 0, então o centro aqui é o ponto 00 mesmo. Isso aqui não tem nada complicado, tá bom? Bom, ele fala mais uma coisa. Ele diz que o eixo maior mede 8 unidades. O eixo maior se mede da origem contra 8 unidades. Quando eu falo que ele vale 8 unidades, significa que o semi-eixo vale 4. Então, da origem até o lado lá, são 4 unidades. Então, aqui vai ser 4. E daqui para o 0, que vai ser quanto? Menos 4. Porque de 4 até menos 4, eu tenho 8 unidades. Ficou claro o que eu escrevi? Ficou claro o que eu falei? Beleza. Agora, o que ele quer mais? Tem que desenhar, né? Aí você percebe aqui que no teu esboço que você não tem o semi-eixo menor. A gente vai ter que descobrir, né? Então, o que ele quer saber? Determine a equação reduzida da elipse de centro na origem. Obrigado. Não precisava ter falado, mas já deduzi. O foco é esse e 8 unidades. Beleza. Isso aqui significa que é uma elipse de foco no eixo das abscissas. Se é uma elipse no foco dos eixos das abscissas, vai ficar como cálculo? Vai ficar x
menos x do centro elevado ao quadrado, dividido por a ao quadrado, semi-eixo maior, eixo x, claro, mais y menos y do centro elevado ao quadrado, dividido por b ao quadrado, tudo isso é igual a 1. Aqui o x do centro e y do centro valem zero, então fica mais fácil, né? Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Análise dos dados. Baseado no que eu já tenho aqui, eu já sei que o c é a distância do centro, do foco até o centro. No caso, o c em módulo, ele vale quanto? Ele vale 3. Rapidinho, são medidas, tá, pessoal? São medidas. Medidas numa régua. Medida não existe medida negativa. É por isso que eu coloco 3. 3 o módulo. Quanto que vale o eixo maior? O eixo maior é simples. Ele diz que o eixo maior vale 8 unidades. Ele diz que o eixo maior vale 8 unidades. O que significa isso? Significa que o semi-eixo vale 4. Para terminar o meu cálculo, eu preciso desse B aqui. É fácil de descobrir. Como é que eu relaciono? Simples. O que eu sei? Eu sei que na elipse A ao quadrado, o semi-eixo maior é igual ao semi-eixo maior ao quadrado mais a distância focal. Esse semi-eixo é igual a quanto? É 4 ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, que é sabe Deus, mais C ao quadrado, que vale alguma coisa. Então, B ao quadrado vai ser igual a quanto? É igual a 16 menos 9. Esse B ao quadrado é igual a quanto? 7. B vai ser igual a quanto? B vai ser igual a raiz de 7. Deixa aí. Substituindo os valores para escrever a equação, vai ficar como? Fazendo o cálculo aqui, vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado. A ao quadrado é 4 ao quadrado, que é 16, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. B ao quadrado está aqui. B ao quadrado é igual a 7. Tudo isso é igual a 1. O nome disso aqui que eu escrevi chama-se equação da elipse. Alguma dúvida no que eu escrevi? Beleza. Uma palavra de cautela. Quando nós fazemos a equação da elipse, é sempre é uma equação segmentária. Significa que a gente sempre analisa o coeficiente 1, igual a 1. Então, quando não for esse tipo de equação, a gente vai ter que analisar, dividir toda a equação de modo que ela fique igual a 1, e depois a gente se preocupa em resolver esse cálculo, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui para fixar. Alguma dúvida, senhoras? Beleza. Só um minuto, por favor. Já. Seja 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 64, a equação de uma elipse. Determinar as coordenadas dos seus focos e as extremidades do eixo menor. Essa equação aqui eu vou até desenhá-la, mas como eu fiz na outra questão, mas primeiro, observe isso daqui. Ele falou que é 4x elevado ao quadrado mais y ao quadrado igual a 64. Isso aqui parece uma equação de elipse porque ele falou, né? No caso, eu vou dividir todo mundo por 64, de modo que eu tenha coeficiente 1 aqui. Então, vai ficar 4 sobre 64. Quanto que é 4 dividido por 64? É 16. Então, vai ficar quanto? Vai ficar x ao quadrado sobre 16 mais 1 sobre 64. Perdão. Y ao quadrado sobre 64. Tudo isso é igual a 64 dividido por 64, 1. Não esqueça, por favor, aqui é eixo maior e aqui é eixo menor. Por que eu cheguei a essa conclusão? Não riam, tá? Porque o 64 é maior que o 16. Então, vai ficar A ao quadrado é igual a 64 e B ao quadrado é igual a 16. Nessa altura do campeonato, eu já posso fazer assim. A vai ser igual a quanto? Semi-eixo maior vai ser raiz de 64, que é 8. E o semi-eixo menor vai ser raiz de 16, que é 4. Esse aqui é tranquilo. Tá, e aí? E aí que eu posso achar o C agora? Vai ficar como isso daqui? Eu sei o seguinte, eu sei que A ao quadrado tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a B ao quadrado
mais c ao quadrado. Então, A vai ser igual a quanto? A vai ser igual a 64, que é igual a 16, mais c ao quadrado. Se c ao quadrado vai ser igual a 64 menos 16, que é 48. C vai ser igual a raiz de 48. Raiz de 48, poxa, 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1, 1, 2, 3, 4, isso aqui vai ser igual a 4 raiz de 3. Beleza. Tá, e daí? E daí que agora ficou mais fácil a gente fazer toda a equação. Olha só, o que eu sei? Eu sei que essa é uma equação de centro 0,0 para começo de conversa. Por quê? Porque é uma equação simplificada, não está fora do centro 0,0 aqui. O semi-eixo maior e o semi-eixo menor fica bastante simples. Para explicar isso, eu vou desenhar. Melhor desenhar. Só um minuto. Muito bem. Em primeiro lugar, olhando para a equação, eu percebo como é a equação que tem foco no eixo y. Porque nas coordenadas, na própria equação, a gente observa que o eixo maior, o número maior, ele está relacionado a y, está sobre y. Significa que o eixo maior é eixo das coordenadas. Então, o foco é a distância focal, que é 4 raiz de 3. O que significa isso? Que se o centro é a origem, que é o ponto 00, significa que é quanto? Que é 4 raiz de 3. E bem aqui, quanto que é? Menos 4 raiz de 3. Então, isso aqui vai ser o que nós chamamos de foco. Foco 1 e aqui foco 2. O eixo maior, quanto que vale? Vale 8. O que significa isso? Que aqui vale 8 e aqui vale quanto? Aqui vale menos 8. Não esqueça que o eixo maior é o eixo do foco. E quem é o eixo menor? O eixo menor, o semi-eixo vale 4. O que significa isso? Que da origem até ele vale 4 e da origem até o outro lado também vale 4. Agora, podemos montar o esboço da nossa elipse. Ficou horrível, mas pelo menos deu para entender. Muito bem. Em primeiro lugar, quem é o foco? O foco 1 é o ponto 0 e 4 raiz de 3. E o foco 2 é o ponto 0 e menos 4 raiz de 3. Quanto que vale? Ele quer saber as extremidades do eixo menor. Eu vou colocar os dois, do eixo maior e do eixo menor, né? A extremidade do eixo menor, o B1 vou chamar, né? Vale 4 e 0. E o semi-eixo menor, do outro lado, vai ficar menos 4 e 0. E o semi-eixo maior, que ele não está perguntando de mim, mas mesmo assim eu vou colocar, vale 0 e 8. E o A2 vale quanto? 0 e menos 8. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Não é complicado, né? Para falar a verdade. Não é muito complicado. Isso aqui é bem tranquilo. Matamos elipse. O próximo caso que nós vamos verificar a aplicação é de parábola. Parábola vai dar um pouquinho mais de trabalho, então preste atenção, por favor. Pessoal, não esqueça amanhã nossa revisão de física, primeira revisão. Muito legal. Vocês já estudaram parábolas? Quando estudaram o que significava equação do segundo grau. Numa equação do segundo grau, do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c, vocês relacionavam uma parábola, digamos, uma equação desse tipo. Digamos que tem a equação aqui, valor de y, e aqui tem valores de x.
Digamos que eu pudesse relacionar o que nós chamamos de uma função de concavidade voltada para cima. Você até diria assim que o A é maior do que zero e faria toda aquela análise, todo aquele cálculo ali. Só que essa informação que foi dada para vocês ainda na série, ela é fundamentalmente incompleta. Porque toda parábola ela tem uma série de elementos, tem dois elementos fundamentais. O que nós chamamos da parábola propriamente dita e mais uma coisa. Deixa-me analisar aqui elementos da parábola. Como falei anteriormente, quando você tem uma parábola, deixa eu escrever aqui. Beleza, y e x. Você tem alguns coeficientes. Em primeiro lugar, você tem a parábola propriamente dita. A segunda característica que a parábola tem, que vocês não estudaram ainda, ela tem um foco. Interessante isso, né? E além do foco, está associada a parábola a uma reta. Sempre a uma parábola está associada a uma reta. Essa reta chama-se diretriz. Essa reta chama-se diretriz. A diretriz, tá bom? É uma reta que corta o eixo Y ou o eixo X, como a gente vai ver. Isso aqui chama-se vértice da parábola. Alguma dúvida? Beleza. A distância do foco até a diretriz chama-se P. Metade disso vale quanto? P sobre 2. Ficou claro? Digamos que aqui o ponto do foco da nossa parábola seja os números 0 e 4. O que significa isso? O que significa isso? Significa que, digamos que se esse ponto estiver aqui, deixa eu me desenhar aqui um exemplo mais organizado para ficar bem claro para vocês. Eu vou colocar isso aqui no ponto 0, 0, esse vértice aqui. YX. Aqui eu vou escrever a minha parábola. Essa parábola aqui, ela está tocando exatamente aqui, para facilitar a nossa vida, no ponto 0, 0, na origem. Aqui esse foco, ele vale 0 e 2. Esse aqui vai ser o foco da nossa parábola. A diretriz, como eu já expliquei anteriormente, é uma reta associada a uma parábola, sempre diretriz. Em que ponto ela vai estar? Se do foco até a origem vale 2, a medida vale 2, o que significa isso? Que do foco à diretriz vale quanto a distância? A distância vale menos 2. A distância do foco até a diretriz chama-se P. E, portanto, por média aritmética, você consegue descobrir todos esses elementos. Para começo de conversa, nós vamos aprender as equações relacionadas ao que nós chamamos de diretriz, né? Pelo menos de diretriz e o vértice da parábola. Não é complicado, mas prestem atenção nos detalhes. Passo número 1. Vamos lá. Todos esses casos aqui que eu estou ensinando são parábolas com vértice na origem. Deixa eu colocar aqui. Parábolas com vértice na origem. Exemplo 1. Primeiro caso. Tem o vértice na origem. Observe que o vértice ele está bem aqui. Deixa eu colocar em vermelho. O vértice está bem aqui na origem. Eu tenho a diretriz que está passando exatamente no ponto C. Esse ponto menos C aqui. Não esqueça que essa distância aqui, do vértice até esse ponto C, é metade da distância. É metade da distância do foco até a diretriz, ou
do foco ao vértice. Sempre tem que relacionar desse jeito, média aritmética, tá bom? A equação dessa elipse, desse jeito que está aí, vai ser a seguinte. Vai ser quanto? Vai ser x ao quadrado, com cavidade voltada para cima, tá bom? X ao quadrado igual a 4c multiplicado pelo y. O que é esse c aqui? Esse c é a distância da diretriz até o vértice ou do foco até o vértice. De novo, o que é esse c? É a distância da diretriz até o vértice ou do foco até o vértice. Caso você tenha a distância do foco até a diretriz, esse c é a média. Divide por 2, média aritmética. Divide por 2, você vai encontrar metade. Né? Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é esse daqui, olha. Esse aqui foi exemplo 1. Agora, exemplo 2. O que nós temos aqui? Eu tenho concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo. Quando eu tenho concavidade voltada para baixo, é que nem a gente aprendeu lá. X ao quadrado vai ficar negativo. Vai ficar como esse daqui? Vai ficar x ao quadrado igual a menos 4c multiplicado pelo y, onde c é a distância da diretriz até o vértice, ou do foco até o vértice, ou a distância do foco até a diretriz dividido por 2, metade, tá bom? Isso aqui foi exemplo 2. Exemplo 3 agora. Esses casos aqui, na prática, eu acho que todos vocês já viram de uma forma ou de outra, pelo menos aceitam com facilidade a ideia. Porque nós estudamos desde a nona série essas parábolas relacionadas sempre com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo. Mas a verdade é que a parábola ela pode ser relacionada com cavidade voltada para a direita, com cavidade voltada para a esquerda. Observem esse caso aqui especificamente. Olha que chique. O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha parábola. Além da parábola, eu tenho na minha diretriz e aqui eu tenho foco. Nesse caso, vai ficar como a equação? A equação vai ficar assim, vai ficar y ao quadrado. Quando eu tenho concavidade voltada para a direita, significa que o foco está no eixo x. Então, vai ficar y elevado ao quadrado igual a 4c multiplicado por x, onde esse c é a distância do foco até o vértice ou do vértice até a diretriz, ou caso você tenha a distância entre o foco e a diretriz, vai ser metade dessa distância. É bem simples mesmo. E o último caso, claro, por exemplificar, exemplo 4. Concavidade voltada para a esquerda. Concavidade voltada para a esquerda. E o foco está no eixo x. Vai ficar como? Y ao quadrado é igual a menos 4c multiplicado por x. Onde c, desculpe ficar repetindo isso 1000 vezes, mas é assim que é cobrado no vestibular. O c é a distância do foco até o vértice, ou do vértice até a diretriz. Ou caso você tenha a distância do foco até a diretriz, é metade dessa distância. Então, dito isso daqui, ficou bastante simples para a gente entender e aplicar nos casos de vestibular que nós vamos ver agora nos exercícios. Não é complicado, necessariamente, tá bom? Mas tem que prestar atenção como deve ser feito. Deixa eu passar aqui alguns exercícios para vocês, ficar bem claro. Por favor, observe aqui. Vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé.
Não tenho medo desse assunto. Vamos lá. Ele fala o seguinte: determine a equação da parábola de foco menos 3 e 0 e diretriz x igual a 3. O objetivo desse exercício, a princípio, que eu estou passando para vocês, é ensinar como fazer o esboço da nossa equação, tá bom? Muito bem, prestem atenção, por favor. Passo número 1. Você vai escrever o eixo cartesiano, y, que é aqui x. Passo número 2. Você vai colocar as informações que você tem. As informações que você tem são com respeito ao foco e à diretriz. Aí você vai colocar, foco é menos 3 e 0. Eixo x, vamos lá. Menos 3 e 0. Beleza? E a diretriz vale quanto? Diretriz vale 3. Quando fala que o diretriz vale x igual a 3, significa que é uma reta que corta o eixo x no ponto 3 e é paralela ao eixo y. Respeito. X igual a 3 é uma reta que corta o eixo x 90 graus paralela ao eixo y. Se fosse contrário, y igual a 3, é só fazer. O que é o vértice? Agora, beleza, eu já tenho essas duas informações. A segunda coisa que eu tenho que fazer agora é achar o vértice. Quem é o vértice? O vértice é o ponto médio entre o foco e a diretriz. Quem é o vértice? O vértice da nossa parábola é o ponto médio do foco e para a diretriz. No caso, menos 3 mais 3 normalmente vai dar 0, dividido por 2 é 0. Então já acabou aqui. O ponto na origem é 0, mas isso eu já sabia. A última coisa que falta agora é desenhar a parábola especificamente. A parábola é desse jeito, uma curva, né? Uma concha, né? Para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Ela é sempre voltada para o foco. Ela é sempre voltada para o foco. Então, o que acontece aqui? Que o esboço da nossa parábola vai ser esse daqui. Ridículo, mas pelo menos está certo agora. Beleza, vamos escrever a equação. Que equação é essa? Essa equação é uma parábola voltada para a esquerda. Parábola voltada para a esquerda foi esse último caso que nós fizemos aqui anteriormente. Y ao quadrado igual a... é y, né? Y ao quadrado igual, voltado para a parte negativa, menos 4c. Então vai ficar como y ao quadrado é igual a menos 4c multiplicado pelo x. O que é esse c? Esse c, como eu já falei várias vezes, é a distância do vértice até a diretriz ou do vértice até o foco. Caso não tivesse nenhum dos dois, seria a distância do foco até a diretriz dividido por 2 metades. Então, substituindo essa equação, vai ficar como? Vai ficar y ao quadrado igual a menos 4 multiplicado por 3, c vale 3, obviamente aqui, multiplicado por x. Y ao quadrado igual a quanto? Menos 12 multiplicado por x. Mais fácil do que isso, só empurrar bêbado da ladeira. Alguma dúvida no que eu expliquei? Beleza. Muito bem. Bora fazer mais uma, só para fixar, ver se a gente está conseguindo entender aqui. Bora lá, por favor. Bom, ele fala o seguinte aqui nessa equação. É dada a parábola y ao quadrado igual a 16. Determinar as coordenadas do foco e a equação da retrodiretriz. Tá bom, beleza, bacana. Primeiro vamos descrever essa nossa equação, né? Y ao quadrado igual a 16 multiplicado por x. Essa equação, pelo fato de ser positiva, lembra muito a equação geral y ao quadrado igual a 4c multiplicado pelo x. Chegando bem aqui nesse ponto, o que significa isso? Significa que esse 4c vale quanto? Vale 16. Então, c vai ser igual a quanto? Esse c vai ser igual a 4. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Se o c vale 4, e essa equação, obviamente, é uma equação de origem no ponto 0, 0, nós podemos fazer um esboço dela bem simples aqui. Vai ficar o quê? Y, é aqui os valores de x,
O C vale 4. O C vale 4. Em primeiro lugar, a gente olhando para a equação, a gente tem que identificar onde está o foco. O foco ele está no eixo X, porque é uma equação de concavidade voltada para a direita. Então, o foco ele está onde? O foco está por aqui. O foco vale quanto? Bom, essa é uma equação de 100, então aqui vale quanto? Aqui vale 4. Esse aqui é o foco. E a diretriz passa onde? A diretriz passa bem aqui. E vale quanto? Também vale 4. No caso, menos 4. Então, o esboço da parábola ficaria desse jeito aqui. Ó. Bem bacana, né? Então, a distância daqui para cá é C, daqui para cá é C, e essa diretriz é x igual a menos 4. Olha, tá vendo quantas informações a gente pegou daqui? A pergunta do problema é determinar as coordenadas do foco. O foco vai ser quanto? Vai ser 4 e 0. E a equação da reta diretriz? A equação da reta de diretriz é x igual a menos 4. Acabou. Não é que é facinho? Tem uma questão aqui que eu tinha separado, vou mostrar para vocês, só um minuto aqui. Que ela é bem interessante mesmo. Que ela é bem interessante. Às vezes, dependendo do que o problema pedir, o vértice não vai estar no ponto 00 tão bonitinho. Observem esse caso aqui, por favor. Antes de explicar essa questão, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Antes de explicar especificamente essa questão, a gente tem que lembrar que... lembra que eu tinha explicado anteriormente? A gente tinha falado que uma equação poderia ser desse tipo, né? X ao quadrado igual a 4c multiplicado por y. Na verdade, essa equação é x menos x do centro, x do vértice, né, elevado ao quadrado, que é igual a 4c multiplicado por y menos y do vértice elevado ao quadrado, onde esse vértice se chama centro, o vértice da parábola, né, onde ela toca, o vértice dela, que a gente já tinha estudado anteriormente. Até esse momento, todos os casos que eu tinha passado para vocês, ela tinha falado especificamente do vértice no ponto 00. Bacana. Mas nesse caso não vai ser mais. Vamos ter que bater um pouco de cabeça, tá bom? Vamos lá. Determine a equação e as coordenadas do vértice da parábola que tem foco no ponto 1 e 5 e reto diretriz igual a menos 3. Temos que fazer o esboço disso, é mais simples. Vamos lá. Y, X. O foco é o ponto 1 e 5. X igual a 1 e Y igual a 5. Deixa eu fazer esse desenho mais bonitinho aqui. Vamos dizer que aqui seja o 5. 5. Aqui, ó. Aqui que é o foco, tá bom? E ele diz que a reta diretriz é y igual a menos 3. Y igual a menos 3. Vamos dizer que o menos 3 esteja por aqui. Então, se é uma reta diretriz, significa que ela vai pegar aqui nesse ponto. Isso aqui é a reta diretriz, tá bom? Beleza. Onde vai estar o nosso foco? Não, perdão, onde é que vai estar o nosso vértice? Como eu já falei várias vezes para vocês, o vértice sempre fica no ponto médio entre o foco e a diretriz. Quando eu falo ponto médio, eu tenho que pensar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto 1 e menos 3. E o ponto do foco aqui, como eu já expliquei anteriormente, é o ponto 1 e 5. Significa que a distância do 5 até esse menos 3 são 8 unidades, concordam comigo? O que significa isso? Se a distância do 5 até o 3 são 8 unidades, significa que o ponto médio tem que ficar a 4 unidades dele. Como é que se faz isso? É bem simples. Vamos achar esse ponto médio. Quem é esse ponto médio? X médio. Vai ser x, vai ficar 1 mais 1, dividido por 2.
Vai ficar 1 mesmo. E quem é o y médio? O y médio é bem simples, né? Vai ficar 5 menos 3 dividido por 2. Isso aqui vai dar 2 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. Então, o ponto médio é aqui, olha. Aqui que é o vértice. O que significa isso? Daqui para cá tem 4. Daqui para cá tem 4 unidades. Acertei. Agora tá fácil. Agora tá muito fácil. Ele quer que escreva a equação. Tá bom. Isso é uma equação de concavidade voltada para cima. Vai ficar como essa equação? Vai ficar x menos x do vértice elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a concavidade voltada para cima, positiva. 4c multiplicado por y menos y do vértice. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a quanto? X menos x do vértice. Quanto que é o vértice? É 1 ao quadrado, igual a 4c. Quem é o c? Desculpe. O c é a distância do vértice até a diretriz ou do vértice até o foco. Que no caso específico é igual a quanto? É igual a 4. 4 vezes 4, multiplicado por y menos y do vértice. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado. Menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Rapaz, eu vou deixar assim mesmo, não vou desenvolver ela não, né? Vai ficar x menos 1 elevado ao quadrado igual a 16 multiplicado por y menos 1. Vinícius, fala a verdade, Vinícius. Não dá vontade de se apaixonar? Laine, isso aqui foi lindo, 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 lindo. Agora que nós já entendemos isso daqui, podemos verificar o último caso agora, que são os casos de hipérbole. Só um minuto. Deixa eu só salvar isso aqui, que ficou tão bonitinho. Muito bem, vamos lá. Próxima. Para acabar nossa aula, hipérbole. Olha, no caso da hipérbole, a hipérbole são estruturas parecidas com essas aqui. Deixa eu me colocar de novo o eixo x e y. Eixo x. E aqui relacionado para o eixo y. Para o eixo x, eu tenho os dois focos. Eu tenho o foco 1 e aqui eu tenho o foco 2. E, ao contrário da elipse, em que o A era o eixo maior, aqui vai ser o contrário, né? Que o A vai ficar por aqui. Que é A2, aqui vai ser o A1, por exemplo. Porque as curvas são desse jeito, entendeu? São duas curvas que nós chamamos. Elas são para fora, assim, desse jeito aqui. E, portanto, quando você coloca aqui, você relaciona ela anteriormente, você tem aqui o ponto B, que é o ponto B1, e aqui o ponto B2. A propriedade que a gente tira daqui é que a distância deste ponto B até esse ponto A chama-se distância focal. Aqui é o B mesmo, e aqui é o A. Portanto, na elipse, o que eu tenho? Eu tenho que C ao quadrado, que é a distância focal. Distância focal, não esqueça que a gente já escreveu isso anteriormente, né? A distância do foco para foco chama-se 2C. Portanto, o centro da nossa hipérbole fica no ponto médio disso. Bem simples. C ao quadrado, distância focal ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. É diferente da elipse, não confunda, tá bom?
É porque a elipse é desse jeito, né? A hipérbole é assim. A elipse é positivo, a hipérbole é negativo. A gente vai ver a fórmula e a equação. Observem aqui, por favor. A equação geral de uma elipse, que é esse caso que eu desenhei aqui, esse caso número 1, é que eu tenho, no primeiro caso, eu tenho foco nas ordenadas. Quando eu tenho esse foco nas ordenadas, o que significa? Vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado sobre o eixo do foco ao quadrado menos y ao quadrado sobre eixo maior ao quadrado, tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a 1. Se for o contrário, se for uma equação desse tipo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se for uma equação desse tipo aqui, ou seja, o foco ele está no eixo y, vai ficar esse negócio para cima, para baixo, desse jeito assim, vai ficar como isso daqui? De novo, o eixo maior, o eixo de A, ele está no y, o eixo de A está no y. Esse A é o ponto em que cada curva, cada concavidade da hipérbole, ela toca no eixo, no caso no eixo y. Vai ficar como? Vai ficar y ao quadrado sobre A ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado. Tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a 1. Vamos recapitular? Quem é o A? O A é o ponto em que cada curva da nossa hipérbole toca nos eixos. Nessa SA é a distância desse vértice até o centro. O B, o C, aliás, o que vai ser? Vai ser a distância focal. O que é a distância focal? É a distância do foco até o vértice, até a origem. E o B a gente consegue achar através de fórmulas. Além dessas definições bem simples aqui, nós temos o que nós chamamos de assíntotas da parábola. Mas depois a gente vai falar aqui. O que são assíntotas? São essas curvas aqui, preste atenção aqui, da hipérbole, aliás. Só um minuto, por favor. Observem aqui. Nesse desenho, nessa estrutura aqui, nós temos as hipérboles que são relacionadas aqui. Vocês podem ver elas por aqui, tanto a hipérbole primeira como a hipérbole segunda. A distância do ponto em que a hipérbole toca no eixo x, no caso específico, até a origem, chama-se A. Mesma coisa do outro lado. O que é assíntota? Assíntotas são retas que passam pela origem em função dessas hipérboles aqui. São duas assíntotas que nós temos, que nós chamamos de assíntota ímpar, que é 2A, e assíntota par, que vale 2B. É bem simples, é só colocar isso direito. Só colocar direto. Não muda nada, tá bom? Bom, agora que eu já expliquei isso daqui, bora aplicar isso aqui em exercício, mas não é muito complicado. Na verdade, não é nada complicado. Bora lá. Não se preocupe, esse assunto é interessante para o vestibular, mas ele não é tão cobrado profundamente, sabe? É o básico do básico do básico. Vamos lá. Determinar a equação reduzida da hipérbole concentra na origem, cujos focos sobre o eixo das ordenadas são foco 1, que é 0 e menos 7, e foco 2, 0 e 7. Interessante. E o eixo real, ele mede 10. O eixo real é o eixo do foco, tá bom? E o eixo imaginário, como o próprio nome já diz, é o eixo onde não
não tem, não tem a hipérbole, onde ela não toca. Isso aqui é bem fácil mesmo. Bora lá. O que significa isso daqui? Esse foco vale 0 e menos 7 e o foco 2 vale 0 e 7. Muito bem, vamos colocar aqui dentro do plano cartesiano. É 0 e menos 7. E 0 e 7. Aqui vai ser 7, que é 0 e 7. Esse aqui é o foco 1. Aqui o foco, ali é foco 2, foco 1. Vai ser menos 7, que é o ponto 0, menos 7. Beleza. Onde vão passar as nossas... Ele diz que o eixo real, ele mede 10. O que significa isso? O eixo real mede 10, significa que aqui vale 5 e aqui vale menos 5. Porque o eixo real significa a distância que está dentro do foco um pouco, né? Então vai ficar como? Isso aqui é o A, A1 e aqui A2. Então, se fosse escrever o desenho dessa elipse, ficaria desse jeito aqui, né? Claro. Só um minuto aqui, meninos, rapidinho. Oi, querida. 3h30 eu já falo contigo, tá bom? Tu viu minha mensagem, né? Fala, tô em aula, querido, fala. Na verdade, tu não me chamou. Tu já fala contigo, tá bom? Fiquei te esperando de manhã, tá bom? Tá bom, tchau. Tá, tá bom. Vamos lá, continuando aqui. Então, funcionando aqui desse jeito. O que está faltando aqui? Eu já tenho A, deixa eu anotar isso daqui. Eu já tenho A, que vale quanto? 5. Já tenho o C, que vale quanto? 7. Falta achar quem? Falta achar o B para fazer a equação. Então, o que eu sei? Eu sei que C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 7 ao quadrado igual a ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mais B ao quadrado. B ao quadrado vai ser igual a quanto? 49 menos 25. B ao quadrado vai ser igual a quanto? 24. B ao quadrado igual a 24. Agora que eu já tenho tudo, fica fácil terminar esse cálculo. Vai ficar como isso daqui? É uma função de... É uma hipérbole em que eu tenho o eixo y, que eu tenho o foco no eixo y. Então vai ficar quanto? Y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a 1. Substituindo, vai ficar como? Vai ficar y ao quadrado sobre o a ao quadrado, que vale quanto? 25, menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, que vale quanto? 24. Tudo isso é igual a 1. Muito fácil, na verdade? Não é muito complicado, não. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Bacana. Essas questões, pessoal, eu fiz a lista, daqui a pouco ela já vai estar disponível a partir de 3h30. Eu fiz a lista para vocês, pelo menos só com os exercícios bem básicos. E, claro, o gabarito, eu fiz o material bem comentado para vocês. Então, estudem isso, matem logo, mas não é complicado. Terminamos essa parte de elipse, hipérbole e parábola. Treinem, não vai ficar nem um pouco difícil. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Marcela? Não, tudo ok. Esse lógico é muito badalado. Ainda bem que eu sou... Agora que eu vi a mensagem de vocês, olha. Laine, tu vai lá amanhã, Laine? Pera aí rapidinho, deixa eu só parar a gravação aqui.